Olá pessoal, tudo bem? Paz e graça? Seja bem-vindo à nossa sexta aula do nível 3 do nosso curso Lidere ou Lead Intensive, que é o nosso Lidere de maneira intensiva. Nós já temos percorrido uma boa trajetória desde a aula 1 do nível 1 até agora. Eu tenho certeza que você tem evoluído, crescido, tem respondido os questionários propostos para o seu autoconhecimento, para o crescimento do seu conhecimento bíblico e também acerca dos processos da nossa comunidade. Por isso, eu gostaria muito que você continuasse seus estudos, não pare, não desiste, continua lendo o material proposto, tanto as apostilas quanto os livros sugeridos e também os posters que são feitos em cada aula, né, o material escrito no nosso aplicativo. Uma outra dica também, uma outra sugestão, um outro pedido até, é que você não deixe de ouvir os audiobooks que são postados no nosso aplicativo diariamente para que você possa fazer seu devocional e assim evoluir como cristão. É só lembrar, você não foi chamado por Deus apenas para ser um número, né? Mais um número ou mais um membro em uma lista de um hall de uma igreja. Deus chamou para que de fato você gere pessoas e essas pessoas permaneçam para a glória de Jesus. E para que elas permaneçam, irmãos, o discipulado é fundamental. Nós já falamos sobre evangelismo, nós já falamos sobre consolidação e na aula de hoje a proposta é trabalhar sobre discipulado, tanto a aula agora 6 quanto a aula 7. Então vamos lá entender um pouco mais sobre esse projeto de Deus para as nossas vidas. O nosso tema é esse, discipulado, ensinando a obedecer, e falaremos hoje a parte 1 desta matéria. O Centro de Capacitação Ministerial, né, que nós fazemos parte aqui, o nosso CCM, e o tema desse Lidere 3 é Tenha uma Vida Contagiante. Nível 3 aí de evolução, de crescimento. Existe ainda, até chegar ao cume, uma boa jornada, mas vamos passo a passo, né, degrau por degrau. E você viu na aula 1, né, a grande comissão, fazendo discípulos. Eu tive o privilégio de ministrar essa aula, também a aula 2, evangelismo, falamos da parte 1 e também a parte 2. Foram as 3 primeiras aulas ministradas por mim. Você também teve a aula de consolidação, a missionária Kisley, a parte 1 de consolidação, e também a última aula, né, feita por ela, a parte 2 de consolidação. E agora, dando sequência a esse processo do nível 3, aprenderemos sobre ensinando a obedecer, que é exatamente a fase, queridos, onde nós começamos a treinar essa pessoa para que ela possa gerar outras pessoas, né? Nós precisamos compreender que é esse o objetivo que cada um de nós precisamos ter. Nós fomos gerados por alguém, né? Salvos por Cristo através de alguém, de alguma pessoa. Deus usou pessoas para nos salvar, para nos resgatar, pregar o evangelho para a gente. E aí nos consolidaram e agora você está sendo treinado, você está sendo ensinado. Esse curso que não é para ser mais um curso ou mais um certificado na sua parede ou mais um curso para você falar que fez. Isso aqui é algo prático. Tudo o que nós falamos do nível 1 até agora, o nível 4, que será essa primeira etapa desse processo da escada, né, dividida em 3 fases. Essa é a primeira fase, a fase inicial, onde nós começamos do nível 1 ao nível 4. Do nível 5 em diante já é uma segunda fase e o Senhor nos dará graça de dar sequência a esse projeto. Então, você está sendo preparado, só que até a fase 4, você de fato está sendo treinado. Treinado para ser um líder de ministério, treinado para ser um líder de célula, treinado para servir na igreja. A partir da fase 5, você será mentoreado, porque de fato você já estará servindo em um ministério, já estará servindo, na verdade você já pode estar te servindo agora, nesse exato momento. Você esteja servindo como presbítero, diácono, ou como cooperador, como membro da igreja em um ministério local. E você está apenas aprendendo para servir melhor. Mas a partir da fase 5, nós trabalharemos a questão do mentoreamento, onde não apenas continuaremos o nosso processo de ensino, mas também com a questão de mentoria,
de questões práticas, avaliações e assim por diante. Beleza? Então, essa fase agora é chamada de ensinar a obedecer. Nós já salvamos, já atraímos essa pessoa para Jesus, através do conquistar, ganhamos ela para Jesus, através do evangelismo, e nós aprendemos isso nas aulas 1, 2 e 3. Depois, nós já consolidamos essa pessoa, o que você aprendeu com a missionária Crisley na aula 4 e 5. E agora, essa pessoa que já batizou, já é membro da igreja, já toma a sua Santa Ceia, já está vivendo a vida da igreja, ela precisa agora o quê? Ser treinada, exatamente. Ser capacitada, instrumentalizada. Ela já vai estar servindo em alguma coisa ou outra mais comum, mais simples, mas agora ela precisa ser treinada para fazer mais e melhor para o reino de Deus. Entende a lógica do nosso processo? Eu já estou até antecipando um pouco aqui do nosso gráfico que eu vou mostrar para vocês nesse processo de aprendizado. Aí existem 3 questões que eu gostaria muito que vocês lessem o livro Cristão Contagiante. Essas 3 perguntas aqui está relacionada aos capítulos 13 ao 15 do livro Cristão Contagiante. É importante que você leia e depois debata, tá? Com as pessoas, com amigos e colegas. E agora você vai olhar esse processo que eu disse, né? Nós já falamos do evangelismo, o indo, já falamos sobre consolidação e agora nós estaremos falando sobre ensinando a obedecer, que é a fase do treinar e, por fim, a fase do enviar. Nós vimos que todo esse Lidere 3, ele está baseado no texto de Mateus 28, porque o texto diz, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam. Então nós já aprendemos essas 2 fases. O vão, que foi a questão do ir, né? Do ide do Senhor na aula 1 e na aula 2 e 3. Façam, nós já vimos na aula 4 e 5 com a missionária Crisley. E hoje nós estaremos falando, nessa aula e na próxima, sobre ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então essa é a etapa dentro desse texto base de todo o Lidere nível 3. Então, como fazer esse processo de ensino, né? De ensinar a obedecer? Primeiro, a questão é entender que discipulado é ensino. Discipulado é a troca entre uma pessoa e outra. É você transmitir a outrem aquilo que você tem recebido de Deus, recebido dos seus líderes anteriores. Nós precisamos compreender que a igreja de Jesus já tem mais de 2000 anos na face da terra. E essa mensagem só chegou até nós porque homens decidiram transmiti-la à frente, né? Transmiti-la. E quando nós vimos essa questão da transmissão, nós vamos perceber que quando falha na transmissão de uma verdade, você prejudica todo o processo nas gerações futuras. Vou dar um exemplo bíblico, né? Quando Josué não fez a transferência, a geração de Josué, melhor dizendo, né? Para não ficar só sobre ele, não transmitiu os valores recebidos por Deus de maneira assertiva, toda a geração futura foi parar aquele período dos juízes, onde eles oscilavam entre obediência e desobediência, sofrimento. O texto de Juízes diz que surgiu uma geração que não conheceu o Senhor. Isso é triste, entende? Quando surgiu lá no Egito uma geração que não conhecia as obras de José, o que aconteceu? Trouxe sofrimento para o povo hebreu. Então, toda vez que a geração seguinte desconhece as verdades de Deus recebidas pela geração anterior, gera sofrimento. O discipulado é você continuar transmitindo as verdades de Cristo para a próxima geração de conversos. E essa próxima geração está falando de idade. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos pode ter pregado para uma pessoa de 40 e ela se converter, e essa pessoa de 20 anos ser da geração anterior, de 40, no sentido espiritual, do ensino bíblico. Desde 2016 anos, como eu falei, estou na frente de igreja. Ensinei, discipulei, batizei muitas pessoas mais velhas do que eu. Porém, eu sou mais velho espiritualmente do que elas. Então é esse processo de discipulado. Não tem a ver com idade, mas tem a ver com relacionamento e aprendizado.
Então Deus quer que através do relacionamento entre mestre e discípulo se transmita as verdades de Cristo. Faz sentido para você? Aí você observa no versículo que está aí na sua tela, que Paulo disse a Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Percebe aqui um processo muito claro. Timóteo vai receber do apóstolo Paulo. E Timóteo precisa transmitir para outras pessoas. 2 desafios claros acontecem aqui. Primeiro, o de ter conhecimento. E o segundo, ser capaz de transmitir esse conhecimento. E, amados, aqui está um grande paradoxo. Porque nós estamos tendo uma geração de pessoas que até conhecem, talvez não profundamente, talvez não no nível espiritual que deveria conhecer, mas sabe, mas tem preguiça de transmitir. Você olha para as congregações, para a igreja, e nós temos pessoas que estão lá há anos na igreja, mas não discipulou ninguém, não instruiu ninguém. Por quê? Porque ele não foi discipulado, não foi instruído de maneira assertiva. Se converteu e era colocado nas classes de escola dominical, ou não, e eu começo a frequentar o culto, e o máximo que ele tinha era as informações do culto, era a pregação, era o estudo bíblico coletivo na classe da escola dominical. Mas essa pessoa em si não fora assistida de maneira particular, de maneira individual, de maneira personalizada, para que ela pudesse receber isso, aprender como esse processo e transmitir. Irmãos, se uma igreja, vamos pegar uma igreja pequena da nossa região que tem 30 membros, e se cada um desses 30 membros em um ano se comprometer a investir em mais uma pessoa, ao final do ano são 60 membros. Então, se nossas igrejas não crescem, é porque os nossos membros não estão preparados para investir intencionalmente na vida de pelo menos uma pessoa, que pode ser o filho, pode ser o sobrinho, a sobrinha, a neta, pode ser um vizinho. Tem pessoas do seu lado que, se você investir 1 hora por semana na vida dessas pessoas, você conseguirá mudar a vida delas. Pode ter certeza disso. Entende? Então é essa a realidade do discipulado. E Deus quer que nós aprendamos. E aqui essa verdade do ter e de ser capaz. A gente precisa compreender que ninguém pode dar o que não recebeu. Então Paulo diz: o que eu recebi, também lhes entreguei. Paulo vai ser um instrutor de Timóteo, porque Timóteo recebeu de Paulo. Paulo recebe de Cristo. E, amado, é interessante porque, além de Paulo receber de Cristo, Paulo também ele recebe de Barnabé. É só você observar que quando Paulo estava lá em Tarso, foi Barnabé que foi atrás de Paulo para poder instruir e caminhar com ele. O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. Então, fazer um discípulo que obedeça a Cristo é o objetivo de toda a igreja sadia. Então, precisamos compreender que fazer um discípulo é obedecer a Cristo. E ser um discípulo que obedece a Cristo nesse processo de fazer outro. Ai, pastor, não entendi. Simples. Não adianta você mostrar um caminho e seguir outra direção. Pego aí essa referência da música, que na verdade somos, da banda Fruto Sagrado, uma banda de rock. E ele canta essa música no que na verdade somos. Porque, de fato, não adianta você querer formar discípulos se você não é um discípulo, se você não vive. Né? Nós falamos muito isso no decorrer de todo esse processo dos 3 níveis, sobre caráter, sobre vida com Deus. Né? Tem pessoas, como falei na aula 2 e 3, que muita gente não consegue pregar para pessoas próximas a ele, não porque as pessoas são difíceis, mas porque o caráter dele, o comportamento dele não condiz com aquilo que ele fala para essas pessoas. Então as pessoas, em vez de acreditar no que ele está dizendo, observam o que ele está fazendo. Então ser discípulo, ele antecede o fazer discípulo, ok? Porque você não vai poder dar o que você não recebeu. Então precisamos compreender essa verdade aqui, que fazer discípulo, mas também de ser esse discípulo. Porque se você querer ensinar outros sem ser, você não terá autoridade. E não é isso que vai ser o diferencial de Jesus. Inúmeras vezes, a Bíblia vai dizer que Jesus
ele ganhava destaque no seu ensino em relação ao povo, porque o povo dizia que Jesus não pregava como os fariseus pregavam, porque Jesus pregava como quem tem autoridade. Porque é isso que o povo via. O povo não apenas ouvia o que Jesus falava, mas via o que Jesus fazia e como ele se comportava. A autoridade é isso. É você viver o que se ensina. É você experimentar, as pessoas aprender com você na prática. Então você mentoria, você incentiva, você corrige, você instrui, mostra o caminho. Hoje nós temos aí a questão do coach, né? O coach como sendo esse treinador para alta performance em diversas áreas. O discípulo ele é um coach do seu o discipulador é um coach do seu discípulo para alta performance espiritual. Eu sei que esse nome coach acabou ficando meio aversivo a questões espirituais, a igreja, tem muitos que discordam, mas eu estou usando aqui o nome coach como técnico, como um preparador de pessoas, né? Então, um instrutor de pessoas no sentido de comportar-se, né? De alcançar um objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Salvar o mundo, salvar as pessoas. E eu preciso ser treinado para isso. O Neymar, para ganhar Champions, e o Cristiano Ronaldo e tantos jogadores, eles treinam arduamente para jogar e ganhar uma partida de futebol. O técnico está ali para corrigir o que eles estão fazendo de errado, instruir, dar dica, montar o plano de jogo. Enfim, o discipulador, ele dá essa assistência personalizada àquela pessoa que Deus o colocou, né, em suas mãos para cuidar. A pergunta que eu faço: quem Deus tem colocado diante de você para você servir a Ele cuidando dessa pessoa? Um aluno? Alguém que gosta demais de você? Tem pessoas próximas a você que se apegou a você e você às vezes nem sabe, meu Deus, fulano gosta tanto de mim, está aqui em casa, ou qualquer dúvida me procura, então ele vê em você uma referência. Então discipule, cuide dessa pessoa. E eu tenho certeza que Deus levantará outros para cuidar de você, ok? É essa a realidade do reino de Deus. Então, vamos compreender isso no nome de Jesus. E aí essa autoridade advinda do meu comportamento. E aqui eu quero colocar aqui duas questões muito claras. Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus fazia. Os fariseus, né, eles ensinavam sem autoridade, porque eles não faziam. Eles não cumpriam. Tá aí as duas referências bíblicas, você pode dar uma pausa e ler em sua Bíblia essas duas referências. Então, qual a melhor maneira de ensinar alguém no contexto do discipulado, nessa transmissão do conhecimento? Aqui está a primeira questão. 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, Paulo está dizendo acerca do exemplo. O exemplo não é a melhor. Eu até trocaria aqui, é a principal forma de ensinar as pessoas. Por isso que a Bíblia, tanto quando vai escolher presbíteros e diáconos, fala tanto sobre o comportamento, sobre o caráter deles. Né? Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores, como também sou de Cristo, imitador de Cristo. Então, como ser esse exemplo? Como ser essa pessoa que as pessoas observem, admiram e querem imitar? Primeira coisa, permitindo a convivência. Gente, quem vai te conhecer se não convive com você? Faz sentido? Se eu não convivo, se eu não me relaciono. Então, o discipulador não pode privar o discípulo de estar na sua casa, de estar no ambiente que ele está. Porque somente através da vivência, do relacionamento, é que ele consegue moldar esse discípulo. Somente assim. Você vai observar que de toda a multidão, Jesus separa aqueles 12 e anda com eles diariamente, em todo o canto. É que eles estão expostos à vida de Jesus. Tão expostos que quando Pedro nega Jesus, já falamos isso aqui em algum momento desse curso, Pedro não consegue mentir. Por quê? Por mais que ele falasse que não conhecesse Jesus, o comportamento herdado da convivência e relacionamento com Jesus o denunciou. Então, lá em Atos, é quando os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. E o que fez eles serem chamados de cristãos? Simples, o comportamento. Essa dinâmica deles estarem lá em Antioquia, as pessoas de Antioquia vão olhar para eles e falar: olha, esse povo parece com aquele homem. Eles são cristãos, porque eles se comportam como esse homem. Percebe? Então, o nosso comportamento vai falar mais de Jesus
do que o que nós estamos fazendo, já foi nos dito isso aqui. Mas esse comportamento precisa ser visível e para que ele seja visível tem que ter convivência. Há uma segunda questão que precisa ser abordada aqui e é muito importante. Discipulado é ensinar o outro a obedecer. Não é apenas transmitir informações, ok? E eu quero colocar isso bem claro. Ensinar a transmitir informações? Mas não é apenas. É transmitir vida. É transmitir vida. É vida na vida. A palavra discipulado é discípulo ao lado. É andar junto. É andar junto, é estar próximo, é conviver. E é por isso que, nesse sentido, a palavra conhecer o discípulo, quando você tem esse termo conhecer, obtido do grego e do hebraico, nós temos toda essa questão prática. E, inclusive, a Kingsley falou isso em uma das nossas aulas, né? Que no grego, conhecer significa obter informação. No hebraico, é um relacionamento pessoal e íntimo. Então, é importante compreender que o discípulo precisa conhecer seu mestre e seu mestre conhecer, tanto no sentido de transmitir informação, tanto no sentido de relacionamento, de vida na vida. Pastor, beleza. Mas como atestar que alguém é discípulo de Jesus? Quando esse obedece os mandamentos. Tá aí o texto bíblico, você pode dar uma pausa e ler na sua Bíblia e marcar. É importante que você faça isso. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 6, e João, Evangelho de João, capítulo 12, versos 21 ao 24. E Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 25, diz que o discípulo de Jesus pratica a palavra de Jesus. Ele não obedece, ele não apenas conhece, mas ele obedece, ele pratica. O discipulado é ensinar a obedecer tudo o que a igreja ensinou. Não. Tudo o que o homem ensinou. Não. O discipulado é ensinar o que Cristo ordenou. Gente, tem coisa que eu preciso refletir com mais profundidade com vocês. Por muito tempo, em alguns momentos, por julgarem estar obedecendo a Bíblia, nós obedecemos muito mais fundamentos feitos por homens do que propriamente as Sagradas Escrituras. Havia uma cobrança tanto com o exterior que o interior eram desprezados. Quanto tempo as mulheres eram proibidas de cortar o cabelo? E até hoje é. Eu não vou entrar nessa discussão, mas biblicamente, mulher não cortaria cabelo. Mas enfim, existem regras em algumas igrejas que isso é muito mais complexo, né? Não é apenas uma situação de uso e costumes. Usar calça, assistir TV, não podia relacionar com quem bebia. E há muitas regras que não faziam sentido na Bíblia Sagrada. Regras de homens e não das Sagradas Escrituras. E aí se colocava a pessoa no banco porque ela assistiu TV. Porque a mulher usou calça. E está incoerente, porque as Sagradas Escrituras nunca deu essas regras. É como Jesus disse, carregar o fardo que nem mesmo os líderes conseguiam suportar. Então, não é sobre obedecer um fundamento humano, é sobre obedecer às Sagradas Escrituras. Por isso você tem que saber a quem você está seguindo, qual o líder que está sendo a sua referência. Então, discipulado é ensinar a obedecer tudo o que Jesus ordenou e ponto. Né? E o que ele ordenou? Os grandes mandamentos e a grande comissão. Dois são essas duas ordens. Os mandamentos são 10, que você já sabe. E a grande comissão, nós já vimos desde a aula 1 desse nível 3. Vamos aos grandes mandamentos. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pastor, mas não eram 10? Sim.
Mas você vai observar que Jesus resume os 10 mandamentos em 2 principais. Amar o Senhor de todo o coração e de toda a alma e amar o próximo como a si mesmo. A lei de Moisés constava-se de 313 mandamentos. Agora, como resumir a 2 grandes mandamentos? Né? Como resumir isso? Por que resumir? Por quê? Vamos lá. Amar a Deus. Mandamento 1 ao mandamento 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. E lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Os primeiros 4 mandamentos são relacionados a Deus. Os 6 outros mandamentos são relacionados a relacionamentos com homens. E você vai perceber que ambos, todos os 10, se fala acerca de relacionamentos. Lembrar do dia de sábado para santificá-lo. Isso aí é o de cima, né? Ficou errado. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. 6 relacionados a pessoas e 4 relacionados a Deus. E aí Paulo, lá no Novo Testamento, em Gálatas 5,14, vai dizer: toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ué, pastor, mas a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E o primeiro mandamento, por que não resumiu no primeiro, resumiu no segundo? Porque é impossível, e eu quero falar isso claramente, é impossível você dizer que ama a Deus se você não ama seu irmão. A Bíblia diz que quem disser que ama a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. A verdade não está nessa pessoa. Só é possível amar Deus que não vemos, se amarmos o nosso irmão que vemos. Então, todos os 313 do Antigo Testamento resume-se em 10. Depois resumiu-se em 2. E no final, resume-se em 1. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o teu próximo, você vai amar o perdido, vai pregar para ele. Você vai amar o novo convertido, vai consolidá-lo. Você vai amar o novo membro, você vai treiná-lo. E você vai amar o perdido, enviar o que era novo convertido, que foi consolidado, treinado para salvar outros. O ciclo continua, a roda continua a girar. Você que está me ouvindo aqui, você foi salvo para salvar. Você foi resgatado para resgatar. Deus tem uma missão para você. Então perceba isso muito claramente hoje. Quem são as pessoas que estão ao seu lado, neófitos na fé, que estão começando agora, que às vezes nem sabe ainda abrir a Bíblia, sabe, nos livros, que precisa do seu auxílio. Pastor, eu não sei muita coisa, mas o que você sabe, por menos que seja, ainda é mais do que quem está começando agora. Faz sentido para você? Então, invista a sua vida na vida de outras pessoas. Esse é um dos propósitos da nossa igreja. Ser uma igreja que salva os perdidos e transforma-os em líderes multiplicadores. Agora, por que Paulo resume? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4,20. Demonstramos nosso amor a Deus, amando ao próximo. É isso que Deus espera de nós. Então a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20. A pergunta e a questão é, quem está sendo discipulado por você? Quem? Quem está sendo discipulado? E como você está obedecendo esta lei, esta ordem? Qual é a pessoa que você está evangelizando, consolidando, treinando? Quem são? Deus o chamou para esse processo. Então, discipular, gente, concluindo a nossa aula, muito objetiva, vamos dar sequência na próxima aula, é ensinar, mas não ensinar apenas, é ensinar a obedecer. Obedecer ao quê? A tudo que Jesus ordenou. Ame a Deus, ama o próximo e faça discípulos. Ok? Essa é a realidade. Ok? Essa é a realidade que o Senhor quer para nós. A pergunta que eu quero fechar é: quem é a pessoa que você vai consolidar, treinar, discipular? Eu quero muito bem deixar bem claro isso para você. Não é o discípulo que escolhe o discipulador. Não é. Elias escolheu a Eliseu. Moisés, no caso do Senhor, escolheu a Josué. Jesus escolheu os 12.
Paulo escolheu a Timóteo. E Paulo aconselhou a Timóteo a escolher outros. Ele disse que você recebeu de mim, na presença de muito testemunho, confiais ao infiéis. Existe ali um processo de escolha, discipulador, discípulo. Então Deus te colocou diante dessa aula para você olhar para o seu redor e falar quem eu vou discipular, a quem eu vou escolher. E se essa pessoa não quiser, tranquilo, deixa ela seguir, vai escolher outro. Sempre vai ter alguém que vai estar esperando você jogar a capa por cima dele e dizer, vem, segue-me. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você se torne um exímio discipulador para a glória de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te dou graça por esta aula e que nós venhamos estar aqui, Senhor, crescendo, nos tornando discipuladores. Não apenas salvando pessoas, não apenas as consolidando, mas treinando-as para enviar. O Senhor tem nos chamado para esse tempo. E eu peço no nome de Jesus que o Senhor nos conduza em graça para a glória do Senhor. Amém e amém. Fique na paz. Até a próxima aula. Tchau.